Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui a leitura da maravilhosa palavra de Deus. Vamos falar com o nosso Pai mais uma vez? Vamos orar? Senhor, nós te amamos, Senhor. E, Senhor, tudo é para Ti, tudo é para Tua honra, Tua glória, Senhor. Tu criaste tudo, Senhor. Tu és o protagonista da nossa própria história, porque a nossa história conta a Tua história, Senhor. Ó Senhor, não queremos deixar lá fora coisas que importunam nossa alma, não, queremos trazer, porque aqui o Senhor está de braços abertos para nos ouvir, nos entender, nos auxiliar, Senhor. Mesmo a história sendo Tua, nós somos meros coadjuvantes a quem o Senhor ama com amor eterno. E com benignidade o Senhor nos atrai sempre, Senhor. Pai, carecemos de Ti, carecemos de ouvir a Tua palavra, de sermos transformados, porque, Senhor, nem só de pão nós vivemos, nós nos alimentamos, estamos aqui pela força da comida física que temos comido, é verdade, Senhor. Mas e a nossa alma, Senhor? Carecemos do alimento espiritual, Pai. Dá-nos, Senhor, do Teu alimento espiritual nesta noite. Tu sabes que não merecemos, mas o Senhor nos escolheu. Somos Teu povo, como cantamos aqui, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Faz soprar o Teu vento fresco nesta noite, Pai, o Teu Santo Espírito. Muda-nos, Senhor, a imagem do Teu Filho, o amado Jesus Cristo. Dá-nos a plena alegria da Tua salvação. Ah, Senhor, enche-nos de Ti. Esse é o nosso desejo agora. Em nome de Jesus. Amém. Você está pronto para o próximo round? Você está pronto para o próximo round? Foi isso que um rapaz, um jovem, ouviu quando estava nocauteado na lona pelo seu professor de boxe. E eu falei hoje de manhã com o Davi, que eu ia citá-lo na pregação. O Davi luta boxe, eu não sei se ele sabe bem o que é isso. Tomar um nocaute e a lona e ficar deitado. E ouvir do seu mestre: você está pronto para mais um round? Você está aí, acabado, deitado, está pronto para mais uma? Para se levantar e brigar um pouquinho mais comigo? Ele tinha decidido, esse jovem, estava ali pensando se ele ia voltar a levantar ou não, porque já tinha perdido tanto pelo seu professor, apanhado tanto, e ele deitado, ele ouve essa voz: você está pronto para mais um round, para levantar e lutar comigo? Às vezes eu fico pensando que na nossa vida é um pouco assim. A gente está lutando muitas batalhas, e a gente às vezes está cansado. A gente está esgotado fisicamente, emocionalmente, e às vezes parece que a gente ouve do Senhor: você está pronto para mais uma? E a gente só está deitado ali na lona, cansado. Fala: Senhor, não consigo. E dá vontade da gente chutar o balde, ir embora e desistir de tudo. Não ficar mais ali. Fala: Senhor, eu não quero mais lutar. Mas a palavra de Deus é poderosa e o nosso Senhor Jesus nos convoca a continuar, a prosseguir. Ele é tão maravilhoso e Ele tem várias formas de nos animar, de nos convocar a continuar seguindo. E uma das formas é nos instigar à oração, a continuarmos orando. Porque a oração, por vezes, é uma batalha. Cansa. Mas Ele quer animar a gente. Ele quer animar a gente. E eu quero justamente falar sobre isso nessa noite.
sobre oração. E mais especialmente sobre esse tema. Por que devemos continuar orando? Por que depois de cansados, derrotados, na lona, devemos continuar orando? Por quê? Por que Jesus quer que continuemos a orar? Bom, espero que, enquanto a gente mergulhe nessa mensagem, a gente possa sair daqui transformado, cheio de vontade de orar. Porque o nosso Deus é digno de que conversemos com Ele, de que apresentemos a Ele todos os nossos pedidos, nossos anseios, nossas lutas, nossas tristezas. Ele merece. E aqui Jesus, o contexto é que Ele já tinha acabado de falar sobre a vinda do reino de Deus, como seria, uma pessoa seria deixada, outra pessoa continuaria, as pessoas estariam em crise, os últimos dias seriam tensos. E o nosso mestre sabe disso, e ele sabe que quando os dias são difíceis, dias como os nossos, que a gente vê tanta coisa estranha por aí pelo mundo, a gente acha que as pessoas estão se convertendo, mas parece que elas estão piorando. A gente parece que está avançando também na nossa santidade, mas parece que a gente está piorando. O que está acontecendo? E Jesus sabia que ia ser muito difícil. E é por isso que ele nos propõe esse ensinamento, uma parábola, para a gente não desistir, porque ele sabe que a nossa tendência é esmorecer, é desistir, parar de orar, parar de confiar em Deus. Então, por que devemos continuar orando? Em primeiro lugar, porque é um dever. É um dever orarmos. Leia comigo, todos juntos, o primeiro versículo desse capítulo 18. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Os irmãos devem saber que parábolas são histórias que Jesus contava com um ensinamento teológico muito profundo para ensinar os seus discípulos, aqueles que eram seus. E até para a gente, nós que somos dele, povo dele, às vezes é difícil entender algumas parábolas. Bom, mas o evangelista Lucas já facilitou muito a minha vida aqui, porque ele já começa a história contando qual que é o objetivo da parábola de Jesus. Porque acabamos de ler, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então a gente já tem aqui a resposta. Mas é interessante que ele usa esse termo aqui, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A gente deve continuar orando, em primeiro lugar, porque é um dever nosso. Claro que quando você se converteu, você deve ter recebido uma lista de direitos e deveres do cristão, certo? Não, ninguém recebeu essa lista. E eu penso que a oração, ela é um direito também. Ela é um dever, a gente vai falar sobre isso, mas ela é um direito seu. Você pode, está à sua disposição, falar com o Criador de tudo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sempre que você quiser. E você não é cobrado, nem precisa ligar a chamada a cobrar. Eu não sei nem se algumas pessoas sabem o que é isso. Alguns jovens, né? Os jovens, 90, né? Mas você não precisa, é de graça. É um direito seu se achegar a Ele, por causa da obra de Jesus Cristo. Por isso nós oramos, Senhor, não é em meu nome, é no nome do Teu Filho, que venceu a morte, é no nome de Jesus. Mas a oração não é só um direito, ela é um dever. E é por isso que Jesus está contando essa parábola. Porque é um dever nosso. E mais ainda, essa palavra no grego, dever de orar sempre, também pode ser entendida por necessidade. Ué, Davi, é um dever ou é uma necessidade? Eu tenho que orar ou eu preciso orar? Eu acho que vocês já sabem a resposta. As duas coisas. A oração é como o respirar do cristão. Você tem que orar, tal como você tem que respirar. Só que você precisa respirar também, porque senão você morre. E é muito sério isso, gente, porque a gente se esquece desse nosso dever, dessa nossa necessidade de falarmos com Deus. Jesus vai contar uma parábola, e a ênfase aqui da oração é pedido. É pedido, é falar mesmo, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. E uma vez eu estava falando sobre esse texto em outro lugar, e uma irmãzinha veio falar comigo. Eu não gosto de ficar pedindo muito não, sabe? Eu gosto só de agradecer. Às vezes a gente pede tanta coisa. Irmãos, é bem verdade que a gente pede muita coisa por uma questão egoísta do nosso coração. Pode ser o seu caso. Mas não dê essa desculpa. Eu
Eu não quero pedir muito não, só quero agradecer. Cuidado. Alguém já disse que a pessoa que não ora, não pede coisa ao Senhor, pode ser um soberbo. Porque está levando a vida achando que consegue viver no reino de Deus, vencer o pecado, lutar contra as tentações do mundo, orar para que o reino se expanda, sem clamar ao Senhor do reino. Isso é soberba. A gente tem que se achegar ao nosso Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti hoje. Preciso de Ti para pregar o Evangelho onde eu estiver. Eu preciso de Ti até para entender essa palavra, para ouvir uma pregação. E outra vez eu estava vendo uma pregação do Paul Washer, ele falando, a gente precisa do Senhor até para amarrar os nossos sapatos. A gente precisa do Senhor para tudo. É nele que nós nos movemos, existimos, nós vivemos. E a gente se esquece disso. Mas é claro, meus irmãos, que a gente precisa do Senhor, tal como um filho precisa do carinho do seu pai. Porque é um dever, e eu não quero que a gente entenda isso como algo legalista. O Senhor nos criou para comunhão com Ele. E eu sei que se eu perguntar para quase qualquer criança daqui, perguntar o que é oração? O que você acha que uma criança vai responder? É falar com Deus. E às vezes a gente se esquece disso, do básico. A gente fala, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero morar contigo no novos céus e nova terra. Mas por quê? Só porque vai ser um lugar em que você não vai mais sentir dor, não vai mais chorar. Mas você já parou para pensar que vai ser um lugar onde você vai estar falando com Deus, face a face com Jesus, falando e ouvindo. Mas nós não fazemos isso aqui, onde carecemos mais da sua graça, do seu cuidado. Por isso que a gente pede mesmo, e Ele quer que nós peçamos, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, o básico, Senhor, eu preciso até do básico, do que eu me esqueço de orar. Eu me esqueço de orar, Senhor, me dê o pão de amanhã. Às vezes eu só agradeço no almoço, obrigado pelo pão de hoje. E posso pedir, Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor me dá todo dia. Todo dia o Senhor me dá aquele pão. Ele nunca se esquece. Nem sempre eu peço, mas Ele sempre me dá. A gente poderia pedir mais. Ter essa vontade, Senhor, eu quero orar mais. Eu preciso orar mais, Senhor. Quero estar em contato contigo. E é interessante, um outro dado, eu acho meio engraçado isso, que a gente caricaturou, melhor dizendo, algumas pessoas de oração na nossa igreja, né? A gente acha que só quem, aquela mulher, aquela senhorinha do coque, se eu pedir a oração para ela, o Senhor vai atender, ela está mais próxima. E é interessante porque a gente tem isso, de pensar, a dona Lenira, né? Eu sei que todo mundo pensou nela. É uma pessoa, e é engraçado, mas tem um quê de verdade? De uma pessoa que a gente sabe que ela está sempre orando, falando com o Senhor. Ela nunca falta a reunião de oração. Está sempre ali. Está sempre ali. E você fala, olha, se eu pedir isso para a dona Lenira, o Senhor vai... Mas sabe o que o Senhor nos convida, irmãos? É uma outra coisa engraçada que eu vou falar, mas é sério também. E eu espero que o fato de ser engraçado ajude a gente a decorar, a memorizar isso. Mas o Senhor quer que todos nós sejamos senhorinhas do coque. O Senhor quer que todos nós... o pastor realmente... para alguns é difícil, mas no coração. No coração. Sejamos... O Senhor não quer ter intimidade só com o filho dele em especial, com todos nós. A gente se limita e fala, não, mas Davi, você não conhece a minha vida, como ela é corrida aqui em São Paulo, tanta coisa. Irmão, eu não sondo o seu coração, o Senhor sonda. Aquilo que você tem gastado o seu tempo, o que você tem feito. Você pode não ter tempo para muita coisa, porque a vida é corrida. Mas às vezes você reserva um tempinho para algum tipo de entretenimento, alguma coisa só que vai fazer a sua mente ficar distraída pelas coisas dessa terra. E não gaste seu tempo com o Senhor. A gente elogia essas pessoas de oração, a gente fala, nossa, eu queria ser como você, mas nós não gastamos tempo de oração. E eu falo isso por mim mesmo também. Essa palavra é um confronto muito grande. E aqui, não é uma palavra minha, o seminarista quer que eu ore mais, o pastor quer que você ore mais.
Quem propôs essa parábola foi Jesus para os seus discípulos. Você parou para pensar que o mestre quer que você ore mais? Jesus quer que você ore mais. Ele contou essa história para que as pessoas orem mais, para que clamem a Ele mais, para que se lembrem que isso é um dever, é uma necessidade que você tem. Em vez de ficar deixando de orar, você vai para o céu sim, se você for um crente medíocre, porque o Senhor sustenta. Mas você quer ir para o céu na UTI espiritual? Como que pelo fogo passar e chegar lá? A gente tem que ter essa vontade de caminhar mais com o Senhor, porque Ele quer. Então, por que devemos continuar orando? Porque é um dever nosso. Por isso que devemos continuar orando. Mas talvez você me pergunte, Davi, por que devemos continuar orando? Em primeiro lugar, porque é um dever. E em segundo lugar, porque Deus é bom. A Bíblia assim nos diz: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Essa é a história que Jesus conta. Uma história curiosa, uma história que lhe conta, tinha uma cidade, e tem duas personagens nessa cidade, a viúva e o juiz iníquo. Ele descreve um pouco, né? Esse juiz iníquo, qual a característica dele? Não teme a Deus, nem respeita homem algum. Esse é o primeiro personagem. Mas havia naquela mesma cidade uma viúva. Uma mulher, não tinha marido, tinha perdido seu marido. São os dois personagens. Mas eles se encontram. Há um conflito que acontece. Por quê? Porque aquela viúva vai até ele com uma causa, um pedido, contra um adversário que não conta. Mas ela quer que aquele juiz ouça aquela causa dela. Algo que provavelmente era justo, correto. Ela vai até ele. E Jesus conta que aquele juiz não queria atender aquela mulher. Ele não queria. Ele ouvia por um tempo e ele pensava: olha, eu não temo a Deus, não temo a homem nenhum, eu não quero saber o que Deus pensa, se o que é certo é eu julgar corretamente a causa dessa mulher. Não me importo. Também não quero saber o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não temo a homem algum. Se eu não julgar, se falarem mal de mim, eu não quero saber. Eu faço o que eu quero. Mas aquela mulher fica ali, importunando aquele juiz. Ali, sempre, não sai, parece um disco arranhado. E aquele juiz chega a uma conclusão. Ele diz: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito a homem algum. Todavia, essa viúva me importuna. Eu vou julgar a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha molestar-me. Essa mulher aqui é a personificação daquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem gente que é assim, né? Talvez você já tenha conhecido alguém assim, ou você seja uma pessoa assim, aquela pessoa insistente. Não, vai ser do meu jeito, eu quero. Vou falar com o síndico do meu prédio, ele não está resolvendo a questão do encanamento, eu vou falar, e fica lá, e ele fala, não, e fica falando. E eu ouvi uma vez que a diferença da pessoa que persevera para o teimoso é que o perseverante consegue, né? Que o teimoso, as pessoas falam que ele é chato, né? O perseverante é aquela pessoa, não, ele conseguiu, que bom, que pessoa perseverante. Porque o chato que ninguém aguenta, não, ele é só teimoso. Quando consegue, todo mundo aplaude, olha, pessoa que persevera. E essa mulher era assim. E é interessante essa história, em que uma mulher viúva, e a gente tem que lembrar que mulher já não tinha muitos direitos naquela época. Viúva ainda, menos direitos ainda. Provavelmente ela não tinha um filho homem, porque ela foi sozinha falar com aquele juiz. Então, veja, por um lado, você tem uma mulher que não tem direitos, por ser mulher, por ser viúva, não tinha um filho homem ali. Uma situação complicadíssima, que já seria complicada para um juiz bom.
Mas Jesus piora a história, porque ele diz que é um juiz mau, não liga para ninguém, para homem, não liga para Deus. E ela vai falar com ele, atende a minha causa, julga a minha causa contra o adversário. E ele diz não. E passa os créditos e acaba. É assim que a história acaba? Não é assim que a história acaba. Aquele homem a ouve. Ele fica ali, ouvindo aquela insistência e a atende. É uma história esquisita que Jesus conta. E Lucas, o evangelista, logo depois que narra a história de Jesus, no versículo 6, fala assim: então disse o Senhor, então disse Jesus. Quando termina de contar a história, e a história termina com a frase do juiz. Ele diz: considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai, prestem atenção. Jesus pintou um quadro para a gente. Ele contou uma história, pintou um quadro. Uma mulher que precisa de ajuda, precisa que julgue a causa dela, um juiz que não quer nem saber de ninguém. E aquela mulher insiste, 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 e aquela causa é atendida. Jesus, depois que conta isso, depois que dizer, presta atenção no que diz esse juiz iníquo, ele diz logo em seguida: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará Deus justiça? É uma pergunta retórica. Será que Deus não vai fazer justiça? E é por isso que esse meu argumento, o segundo argumento para por que devemos continuar orando, é porque Deus é bom. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma comparação reversa. Ele está fazendo como se Deus fosse o inverso daquele juiz. E nós fôssemos aquela viúva que precisa que a causa seja atendida. Ele está fazendo uma comparação de opostos. Está dizendo assim, preste atenção no que diz esse juiz iníquo. Ele atendeu aquela mulher. Ele não se importa com ninguém, não se importa com Deus. Aquela mulher não tinha muitos direitos, mas ele atendeu porque ela insistiu, insistiu, insistiu. Jesus então diz: e Deus não vai fazer justiça para os seus escolhidos que ficam clamando a Ele dia e noite? Será que Deus não vai fazer justiça? É isso que o Senhor quer nos ensinar. Que Deus não é um juiz iníquo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E, irmãos, sabe por que é muito sério isso aqui? Preste atenção nisso. Todo pecado tenta você a pensar que Deus não é tão bom, que Deus não é suficiente, que Deus não é maravilhoso. Aliás, o primeiro pecado foi assim. Satanás disse: não, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Ele. Nas entrelinhas é como se Satanás estivesse dizendo: Ele está escondendo alguma coisa de vocês, Ele não contou, Ele não é tão bom assim. Ele não quer que vocês sejam como Ele, é uma preocupação para Ele. O pecado faz isso com a gente. Eu me lembro de Hebreus 11:6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que acredita em Deus deve se chegar a Ele pensando em duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Isso para a gente acho que é relativamente fácil. Mas a segunda coisa é que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu acho que é aí que entra a nossa dificuldade. Porque a gente passa muito tempo orando por algum assunto, e um assunto justo. Eu estou falando de coisas boas para orar, coisas sobre o reino, conversões, santificação, e parece que nada acontece, parece que nada muda. E a nossa tendência, a nossa tentação é dizer: Deus não é tão bom assim. Eu quero que as coisas mudem mais do que Ele. Gente, coisas até boas que a gente pede, a gente é tentado. Você vê como o pecado faz com a gente. A pensar: eu sei o que é melhor para o reino de Deus, eu estou pedindo isso tanto e Deus não me atende. Eu peço pela conversão de fulano, eu peço pela minha santificação, dia e noite. Eu peço para que causas justas aconteçam, sejam julgadas corretamente, para que o reino dele venha. Ele pediu para que a gente orasse assim. Por quê, Senhor? O Senhor não é bom? A gente é tentado a isso, gente. E a gente é levado a parar de orar. E é por isso que Jesus está contando essa parábola. Não parem de orar. É difícil, sim. Parece uma luta, como Jacó lutando com Deus. Mas o Senhor quer nos ensinar a lutar de forma diferente. Lutar pensando: o Senhor é bom. E dizendo na nossa oração: Pai, Tu és bom, por isso eu estou orando.
Eu não sou bom, eu não consigo atingir as coisas por mim mesmo. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. Irmãos, a gente passou quase que o ano passado todo cantando bondade de Deus. E a música fala, és fiel em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você está cantando, mas você está orando a bondade de Deus? Nas suas orações você tem dito, Senhor, Tu és bom. É por isso que eu estou pedindo, o Senhor quer mais que eu. Porque o Senhor tem prazer em mudar vidas, em fazer o Seu reino vir a este mundo, em me santificar. O Senhor é o maior interessado. Ele diz aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Ele nos escolheu. Ele é bom. Não fiquemos só cantando da bondade de Deus. Oremos da bondade de Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, é por isso que eu estou aqui perante o Teu altar orando. O diabo, o mundo, minha carne, querem que eu pense que o Senhor não é tão bom, porque está demorando muito, Senhor. Eu tenho orado por isso muitos anos, Senhor. Mas eu não quero pensar nem por um milionésimo de segundo que o Senhor não é bom. E Jesus fala algo que me deixa mais surpreso ainda. Porque no versículo 8 começa assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Como assim depressa? Parece que demora tanto. Como Jesus pode dizer que Ele fará depressa? E eu estava lendo, buscando ver a palavra em grego, e tem esse significado mesmo, que Ele vai fazer. Ele faz. E a gente não entende isso. Como é que pode algo ser depressa, mas parece que está demorando na minha visão? É porque é no tempo dele. E eu não sei se os irmãos aqui têm alguma história de oração assim, que você passou tanto tempo orando, muito tempo orando, e quando aconteceu, falou, Senhor, obrigado, foi no teu tempo, foi no melhor tempo que poderia ser. Talvez você nem entende naquela hora que aconteceu, nossa, demorou tanto. Mas anos depois você vai entender, uau, tinha que ter sido ali. Não tinha que ter sido antes, não tinha que ter sido depois. Senhor, Tu és maravilhoso. É depressa, porque Deus é maravilhoso. E, irmãos, deixa eu tentar convencê-los de novo, se já não estão convencidos da bondade do nosso Deus. Ele entregou a coisa mais preciosa para a gente, o próprio Filho. As nossas orações têm que ser mais, como é que eu posso dizer, em formato de cruz. Porque Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, Ele não poupou o seu próprio Filho, mas Ele a todos nós nos entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu sei que é impossível se colocar no ponto de vista de Deus. Não tem como a gente fazer isso. Mas fazendo uma comparação para a gente tentar entender com a nossa mente limitada, eu fico pensando na mente de um pai que dá grandes coisas para o seu filho, dá o melhor para o seu filho. Filho, toma o alimento diário. Filho, toma o meu carinho, o meu afeto. Filho, eu me sacrifico por você. Papai e mamãe não vão conseguir comprar isso aqui, mas eu sei que para os seus estudos precisa, a gente vai bancar, tá, filho? E imagina num dia que aquele filho chega para o seu pai e diz assim, pai, poxa, pai, me dá um doce. Não, filho, agora não. Pai, por favor, pai, não é o momento, filho. Não, pai, você não me ama. Você não é tão bom assim, pai. Não sei o que deve subir na mente daquele pai. Não sei se sobe uma ira. Filho, eu tenho dado tudo para você. É que agora não é o momento. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei que não é problema pedir isso agora, mas calma. Filho, como você pode questionar o meu amor por você? Dá o melhor para a gente. Eu fico pensando, meus irmãos, eu sei que Deus trata com seus filhos de forma diferente naquilo que eles precisam. Mas Deus, eu não consigo imaginar o nosso Senhor jogando na nossa cara assim como um pai faria de forma pecaminosa para um filho. Ele é tão paciente, tão longânimo.
a gente peca contra Ele todo dia, e todo dia Ele está de braços abertos para a gente, por causa de Cristo, porque o Filho dele foi moído em nosso lugar, e o Filho dele está falando aqui com a gente, para que a gente se achegue à mesa do Pai, para que a gente clame, para que o reino dele venha. Irmão, eu não sei como está a sua vida de oração, eu não sei, o Senhor sabe, eu não sei o que você tem pedido, se você já está cansado de pedir pelo mesmo pedido, mas como orou a nossa irmã Thaisa, para que a gente saia daqui diferente. Faça uma lista dos seus pedidos, algo que você já se esqueceu, coloque lá, Senhor, eu estou orando por isso, e deixe registrado. E quando o Senhor atender, você anota, Senhor, obrigado, o Senhor atendeu essa minha oração tal dia. Talvez você tenha já se cansado de orar por alguma coisa que ficou lá atrás, a conversão de algum parente, a santificação na sua própria vida em alguma coisa específica, um avivamento onde você está. Continue orando, porque Deus é maravilhoso. Não porque Ele não é bom, mas no tempo dele Ele fará. E por fim, Jesus nos dá uma complicação aqui, porque Ele termina o versículo 8 fazendo uma outra pergunta, dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A gente se questiona se Deus é bom. A gente joga o problema para Ele. Deus não é tão bom. Um Deus poderoso permite coisas mais acontecendo no mundo? Ou Ele não pode ser tão poderoso, ou Ele não é totalmente bom. Esse dilema acontece há muitos anos na filosofia. Mas Jesus inverte o dilema e joga no nosso colo. Agora vocês sabem que Deus é bom. Vocês sabem que vocês devem orar. E Jesus diz: e quando eu voltar? Eu vou encontrar alguém com esse tipo de fé? Acaso quando o Filho do Homem voltar, eu vou encontrar pessoas de joelhos, crendo que Deus é bom, crendo que devem orar, clamar a Ele dia e noite, pessoas que têm comunhão com Deus? Ele jogou a responsabilidade para a gente continuar orando, falar: Senhor, eis-me aqui. Quando o Senhor voltar, espero que a resposta seja sim, vai encontrar fé na terra, em nós, não só em mim individualmente, em nós. Vem, Senhor, vem sim. Concluindo, eu pergunto de novo: você está pronto para o próximo round? Você está na lona? Você está cansado? Abatido? Não orando tanto? Lutou muito com o Senhor em oração, né? Está abatido, cansado, não aguenta mais. E o Senhor brigou com você, porque a oração muitas vezes parece uma luta. Lutar é difícil. É muito difícil. Mas você está cansado, deitado no chão, com a cara na lona, e o Senhor está: ei, filho, filha, vem lutar comigo mais um pouco. Vamos, só mais um pouco. Mas, Senhor, eu não sei se eu vou vencer dessa vez, não importa. Só vem, vamos ter comunhão, vamos caminhar. E depressa, no meu tempo, tudo eu farei plenamente bem. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nos dê uma vida de oração. Pessoas que caminham com Ele, que pedem, crendo que o reino de Deus se manifestará. Grandes coisas acontecerão no tempo dEle. Mas lembre-se, por que devemos orar? É um dever nosso. E porque Deus é bom. Que o Senhor nos abençoe essa noite.